Em 12 de julho de 1789, escravos foram retirados de Ouro Preto durante a madrugada e quase ninguém ouviu, quase ninguém viu, quase ninguém escreveu. Mas eles estavam lá. Se você tivesse caminhado pelas ladeiras de Ouro Preto naquela madrugada fria, talvez tivesse ouvido o som mais perigoso de todos para um sistema escravista. O som do silêncio em movimento, correntes abafadas por panos, passos contidos, respirações presas, homens e mulheres arrancados de onde dormiam, se é que dormir era possível, sendo levados sem anúncio, sem julgamento público, sem despedida. Agora deixe essa pergunta ecoar por um instante. Por que retirar escravos às escondidas no escuro se a escravidão era legal? Essa pergunta muda tudo. Antes de continuar, se você sente que histórias como essa precisam ser contadas, não por curiosidade, mas por responsabilidade, se inscreva no canal agora. Curta esse vídeo para que ele alcance quem nunca ouviu esse lado da história. E nos comentários, reflita comigo. O que o silêncio histórico ainda esconde de nós? Porque o que aconteceu naquela madrugada não foi um detalhe administrativo, foi um sintoma. Ouro Preto, então chamada Vila Rica, não era apenas uma cidade. Era o coração pulsante do Império Colonial Português na América. O ouro extraído dali financiava palácios, guerras e igrejas do outro lado do oceano. Cada altar folheado a ouro escondia o suor de mãos negras. Cada sino que tocava anunciando missas carregava o eco de corpos explorados até o limite. A escravidão ali não era apenas trabalho forçado. Era a estrutura, era a economia, era a política, era o chão invisível sobre o qual tudo se erguia. Mas em 1789, algo começava a rachar. O mundo estava em ebulição. Ideias atravessavam oceanos. Palavras perigosas circulavam em sussurros. Liberdade, igualdade, humanidade. Não eram palavras pensadas para os escravizados. Nunca foram. Mas palavras têm um defeito fatal para os sistemas de opressão. Uma vez ditas, não obedecem mais. Naquele mesmo ano, a França explodiria em revolução. E mesmo antes da queda da Bastilha, o medo já atravessava fronteiras. Em Minas Gerais, esse medo tinha nome: desobediência, insurreição, contágio, a inconfidência. Mineira é frequentemente contada como uma história de homens brancos, letrados, indignados com impostos. Mas essa é apenas a superfície aceitável da narrativa, a camada que pôde ser escrita sem risco. Por baixo dela, havia um terror muito maior. O que aconteceria se os escravizados entendessem que a ordem não era eterna? A retirada dos escravos naquela madrugada não foi proteção, foi prevenção. Prevenção contra a revolta, prevenção contra a fuga em massa, prevenção contra o colapso de um sistema que só se sustentava pela violência constante. Esses homens e mulheres não foram retirados para a segurança, foram deslocados para quebrar vínculos, dissolver comunidades, apagar possibilidades de organização. A escravidão entendia algo fundamental sobre o ser humano. Ninguém resiste sozinho por muito tempo, mas juntos até o silêncio vira ameaça. E ainda assim resistiram. Resistiram na lentidão calculada do trabalho. Resistiram na preservação de línguas proibidas. Resistiram em rituais escondidos, em cantos que pareciam lamento, mas eram memória. Resistiram em sobreviver. É importante dizer isso com clareza, sem romantizar. Sobreviver não era heroísmo, era necessidade. E cada dia vivido era uma afronta ao sistema que os queria descartáveis. A história oficial gosta de datas limpas, leis assinadas, abolições declaradas. Mas a liberdade nunca chegou como presente. Nunca foi concedida por bondade. Ela foi arrancada, fragmento por fragmento, por pessoas que nem sequer eram reconhecidas como pessoas. Quando falamos de escravidão, falamos de corpos, mas falamos também de tempo roubado, de futuros interrompidos, de nomes apagados. Quantos daqueles retirados naquela madrugada morreram sem deixar rastro? Quantos filhos nunca souberam de onde vieram seus pais? O apagamento não foi acidente, foi política. E talvez por isso essa história quase não exista nos livros, porque ela expõe algo desconfortável. A escravidão não foi apenas um erro do passado. Ela foi uma escolha mantida por muito tempo, uma engrenagem aceita, defendida e normalizada. Se você quiser entender como essas estruturas continuam moldando o presente, há outros vídeos aqui no canal que aprofundam
essas conexões invisíveis. Histórias diferentes, mas feridas semelhantes. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir oficialmente a escravidão. E quando o fez, não ofereceu terra, reparação, educação ou inclusão. A liberdade veio sem chão, sem amparo, sem pedido de desculpas. E isso também começa ali, naquelas madrugadas, nos deslocamentos silenciosos, nas decisões tomadas para manter tudo exatamente como estava. O que aconteceu em 12 de julho de 1789 não foi exceção, foi método. Quando hoje falamos de desigualdade, de racismo estrutural, de violência seletiva, não estamos falando de heranças abstratas. Estamos falando de consequências diretas, de histórias interrompidas que nunca foram retomadas. Talvez por isso seja tão difícil ouvir essas narrativas, porque elas exigem mais do que empatia, exigem responsabilidade. Responsabilidade de lembrar, responsabilidade de contar, responsabilidade de não aceitar versões confortáveis do passado. Se essa história te atravessa, compartilhe esse vídeo com alguém, não como choque, mas como convite à consciência. Naquele dia, naquela madrugada, em Ouro Preto, pessoas foram arrancadas de seus lugares porque alguém teve medo do que poderia acontecer se elas permanecessem juntas. Esse medo diz muito. Diz que mesmo acorrentados, eles eram vistos como perigosos. Diz que mesmo silenciados tinham voz. Diz que mesmo oprimidos eram humanos. E talvez a maior violência da escravidão não tenha sido apenas o chicote, ou a corrente ou a venda. Talvez tenha sido a tentativa sistemática de nos convencer de que tudo isso foi normal. Não foi. Nunca foi. Que essa história permaneça, que ela incomode, que ela nos obrigue a olhar para trás, não para culpar, mas para entender. E finalmente romper com aquilo que insiste em sobreviver no escuro. Se inscreva no canal para continuar essa travessia histórica comigo. Aqui a memória não é passado, é ferramenta, porque enquanto houver silêncio, a madrugada continua. A madrugada continua porque o silêncio foi herdado, e ele não termina quando o sol nasce. Quando aqueles escravizados foram retirados de Ouro Preto naquela noite de julho de 1789, não houve registro detalhado de seus nomes. Não houve ata pública descrevendo seus rostos, suas idades, suas histórias. Houve apenas a ação, rápida, fria, eficiente, como tudo que precisa parecer normal demais para ser questionado. A escravidão sempre operou assim, não apenas pela violência explícita, mas pela burocracia, pela rotina, pela repetição que anestesia. Um corpo a mais, um corpo a menos, um deslocamento, uma venda, um castigo. Tudo organizado para que ninguém precisasse pensar demais. Pensar era perigoso. E talvez por isso, o episódio daquela madrugada seja tão simbólico, porque ele revela que o sistema não estava tão seguro quanto gostava de aparentar. Se fosse sólido, não precisaria agir às escondidas. Se fosse incontestável, não teria medo do ajuntamento de corpos escravizados. Se fosse justo, ainda que essa palavra não faça sentido aqui, não teria pavor do escuro. O medo não estava nos escravizados, o medo estava no poder. Ouro Preto era uma cidade de contrastes extremos. Igrejas monumentais e senzalas abafadas, ouro nos altares e fome nos porões. Uma cidade onde o brilho escondia a ruína, onde o luxo dependia da exaustão alheia. Os escravizados não eram apenas força de trabalho, eram conhecimento vivo. Conheciam a terra, os caminhos, os ritmos, as fraquezas do sistema. Sabiam onde a vigilância falhava. Sabiam quem era cruel e quem era negligente. Sabiam quem escutava e quem denunciava. Esse tipo de conhecimento não aparece em documentos oficiais, mas ele circula, ele se transmite, ele cria possibilidades. E possibilidades são intoleráveis para qualquer sistema de dominação. É importante entender que a escravidão não foi mantida apenas por correntes, mas por uma arquitetura inteira de controle. A religião, a lei, a ciência da época, tudo foi mobilizado para justificar o injustificável. Criou-se a ideia de inferioridade, de destino natural, de ordem divina. Mas nenhuma ideologia se sustenta sem vigilância constante. E quando a vigilância precisa ser reforçada à noite, algo está escapando. A retirada dos escravizados naquela madrugada foi também um aviso, um recado silencioso. Qualquer tentativa de organização seria desfeita antes de nascer. Qualquer laço mais forte seria rompido. Qualquer esperança coletiva seria dispersada. Mesmo assim,
a história prova que não funcionou completamente. Quilombos continuaram a existir. Fugas continuaram a acontecer. Revoltas pequenas e grandes continuaram a surgir. Algumas registradas, muitas esmagadas antes de ganhar nome. E aqui mora uma das maiores distorções da memória histórica. Aprendemos a identificar resistência apenas quando ela é espetacular, quando explode, quando vira evento. Mas a resistência cotidiana, silenciosa, persistente, quase nunca entra nos livros. Ela viveu naquela madrugada. Viveu nos olhos que se encontraram antes da separação. Viveu nos códigos não ditos. Viveu na memória carregada para outros lugares. Porque mesmo arrancados de Ouro Preto, aqueles corpos levaram consigo algo que não podia ser confiscado. A consciência. Se você já se perguntou por que certas desigualdades parecem atravessar séculos quase intactas, a resposta começa aqui. Em decisões como essa, em deslocamentos forçados, em apagamentos planejados. A escravidão não terminou em 1888. Ela mudou de forma, mudou de linguagem, mudou de justificativa. Mas muitas de suas engrenagens continuaram operando. Agora sem correntes visíveis, mas com barreiras bem posicionadas. E entender isso não é sobre culpar indivíduos do presente. É sobre enxergar estruturas que foram herdadas sem revisão profunda. Se essa reflexão faz sentido para você, vale assistir às outras histórias do canal. Cada uma ilumina um ponto diferente desse mesmo mapa oculto da nossa formação social. Voltando àquela madrugada, imagine agora o depois, o vazio deixado, as senzalas menos cheias, o silêncio ainda mais pesado, a sensação de que algo foi quebrado, mas ninguém sabia exatamente o que. O sistema seguia funcionando. O ouro continuava a ser extraído. As igrejas continuavam a ser construídas. Mas algo havia mudado. Porque toda vez que o poder precisa agir às sombras, ele revela sua fragilidade. O 12 de julho de 1789 não ficou famoso. Não virou feriado. Não virou capítulo central nos livros escolares. E talvez isso também não seja acaso. Datas celebradas costumam ser aquelas que confortam. Essa não conforta, ela expõe, ela acusa, ela pergunta. E a pergunta permanece aberta até hoje. Quantas outras madrugadas como essa aconteceram sem que soubéssemos? Quantas histórias ainda estão soterradas sob o peso de uma narrativa incompleta? No final, lembrar desse episódio não é apenas um exercício histórico. É um ato político no sentido mais profundo da palavra. É escolher não aceitar o silêncio como resposta. Porque enquanto essas histórias não forem contadas, a escravidão continua vencendo um pouco. E se contar te incomoda, talvez seja exatamente por isso que seja necessário. Fique até o fim. Porque o encerramento dessa história não está no passado. Ele se conecta diretamente com o agora. O agora começa quando percebemos que o passado nunca ficou para trás. Depois daquela madrugada, Ouro Preto seguiu seu ritmo aparente. O dia amanheceu como sempre amanhecia. O sino tocou. As ladeiras receberam passos apressados. O comércio abriu as portas. A cidade seguiu viva. Mas a normalidade era uma encenação cuidadosamente mantida. Porque o que foi retirado naquela noite não foram apenas corpos. Foi a possibilidade de algo diferente. A escravidão precisava disso. Da sensação de que nada muda. De que tudo sempre foi assim e sempre será. A repetição era sua maior aliada. O costume era sua armadura. Quando algo ameaçava romper esse ciclo, mesmo que de forma incipiente, a resposta vinha rápida e invisível. Não se tratava apenas de evitar revoltas explícitas. Tratava-se de sufocar qualquer forma de consciência coletiva. A escravidão sabia que a maior ameaça não era a força física, mas o entendimento compartilhado da própria condição. Por isso o medo do ajuntamento. Por isso o medo da conversa. Por isso o medo da madrugada. A noite sempre foi perigosa para os sistemas de dominação. É quando a vigilância relaxa, quando os sons mudam, quando a imaginação ganha espaço, quando histórias circulam sem autorização. E histórias constroem mundos. Os escravizados retirados de Ouro Preto não deixaram relatos escritos, mas deixaram rastros indiretos, mudanças súbitas nos registros de propriedade, ausências inexplicadas, transferências rápidas, silêncios administrativos que denunciam mais do que palavras. A história oficial chama isso de logística, mas a história humana chama isso de violência. Violência não apenas no ato, mas na intenção, na frieza de planejar. Deslocamentos,
Humanos como se fossem mercadorias, sensíveis demais para permanecer onde estavam. E aqui é preciso quebrar um mito perigoso: o de que a escravidão brasileira foi menos brutal do que outras. Essa ideia se sustenta apenas porque confundimos silêncio com ausência de dor. Confundimos falta de registros com falta de sofrimento. Mas a dor não precisa gritar para existir. Ela se acumula, ela se adapta, ela se transmite. As consequências daquela madrugada não terminaram ali. Elas se espalharam no tempo, nos filhos separados de seus pais, nas comunidades fragmentadas, nas memórias que precisaram ser sussurradas para sobreviver. Quando falamos de apagamento histórico, não falamos apenas de livros que não foram escritos. Falamos de vidas que foram forçadas a existir sem testemunho, sem reconhecimento, sem direito à própria narrativa. E isso molda um país. O Brasil se construiu sobre essa contradição. Uma nação que se acostumou a conviver com a violência desde que ela fosse organizada, distante e silenciosa, desde que não exigisse enfrentamento moral diário. A retirada dos escravizados, em 12 de julho de 1789, é um retrato cru disso. Não houve comoção pública, não houve debate, não houve questionamento, porque a normalização já estava completa. Mas se voltarmos o olhar com atenção, percebemos que aquele ato revela uma fissura, um momento em que o poder teve medo, e todo medo denuncia uma possibilidade real de mudança. Talvez por isso seja tão importante revisitar essa data. Não para buscar heróis idealizados ou vilões caricatos, mas para entender como a engrenagem funcionava e como parte dela ainda funciona. Hoje, quando falamos de encarceramento em massa, de desigualdade racial, de violência policial seletiva, estamos lidando com ecos diretos daquele mesmo raciocínio. Remover, dispersar, controlar antes que a organização aconteça. O método muda, a lógica permanece. E reconhecer isso não é confortável. Nunca foi. Mas a história não tem a função de confortar. Ela tem a função de esclarecer. Se você chegou até aqui, é porque entende que essas narrativas não são apenas sobre o passado. Elas são espelhos. E espelhos nem sempre devolvem imagens agradáveis, mas são necessários. A escravidão tentou apagar seus rastros humanos e deixar apenas números, datas e estatísticas. Cabe a nós inverter isso. Recolocar a humanidade onde houve redução. Recolocar voz onde houve silêncio. Por isso, lembrar do 12 de julho de 1789 não é um exercício de nostalgia histórica. É um ato de resistência tardia, uma recusa em aceitar que certas histórias permaneçam enterradas. Aquela madrugada existiu, aqueles corpos existiram, aquele medo existiu. E enquanto lembrarmos disso, algo muda. Porque toda vez que a história é contada com verdade, o silêncio perde força. E é assim que a madrugada começa, finalmente a clarear. Fique comigo até o final. O encerramento dessa história não oferece respostas fáceis, mas oferece algo mais raro: consciência. Consciência é quando o passado deixa de ser um lugar distante e passa a ser um chão que ainda pisamos. Porque a madrugada não terminou em 1789. Ela se estendeu, mudou de forma, aprendeu a se disfarçar, aprendeu a existir à luz do dia sem ser reconhecida como tal. Depois daquela noite em Ouro Preto, muitos daqueles escravizados foram redistribuídos para outras regiões. Alguns seguiram para fazendas mais isoladas, outros para centros de trabalho, onde o controle era ainda mais rígido. A lógica era simples: quanto mais distante, menos laço. Quanto menos laço, menos risco. Mas nenhum sistema calcula tudo. Mesmo deslocados, eles carregaram memórias. E memória é uma coisa indomável. Ela atravessa gerações, mesmo quando não encontra palavras. Ela se manifesta em gestos, em medos herdados, em desconfianças que não se explicam, em dores que parecem não ter origem definida. O Brasil nasceu assim, com memórias amputadas tentando sobreviver em corpos que não foram autorizados a lembrar. Por muito tempo, a escravidão foi tratada como um capítulo encerrado, algo resolvido por uma assinatura em papel. Mas a verdade é mais incômoda. O fim legal não significou fim estrutural. Significou apenas uma mudança na forma de exclusão. Não houve políticas de integração. Não houve reparação. Não houve reconhecimento da violência praticada. Houve silêncio. E o silêncio, quando institucionalizado, se transforma em herança social. Talvez por isso tantas
Pessoas ainda se incomodem quando a escravidão é abordada de forma direta, humana e crua, porque ela desmonta a ideia confortável de que o presente é fruto apenas de mérito individual. Ela revela que há trajetórias profundamente marcadas antes mesmo do nascimento. Aquela madrugada em Ouro Preto é um símbolo disso, um lembrete de que o Estado, a elite e as instituições sabiam exatamente o que faziam. Não foi desorganização, não foi improviso, foi estratégia. E quando entendemos isso, algo muda na forma como enxergamos o hoje. O medo do ajuntamento continua existindo. O medo da organização coletiva continua sendo combatido. O medo da consciência compartilhada continua gerando respostas rápidas e, muitas vezes, violentas. A diferença é que agora essas ações costumam vir acompanhadas de discursos técnicos, jurídicos, administrativos, mas a lógica de fundo é assustadoramente familiar. Lembrar disso não é sobre paralisar, é sobre despertar. Despertar para o fato de que muitas lutas atuais não surgiram do nada. Elas são continuidade, são resposta tardia, são eco. E talvez seja exatamente por isso que contar histórias como essa seja tão importante. Porque enquanto os fatos permanecem fragmentados, a compreensão também permanece incompleta. Se você quiser aprofundar essa conexão entre passado e presente, os outros conteúdos do canal seguem esse mesmo fio invisível, não para repetir tragédias, mas para entendê-las. A história da escravidão no Brasil não é apenas uma história de sofrimento, é também uma história de resistência persistente, mesmo quando tudo conspirava para o apagamento. Resistência em existir, em criar, em manter a humanidade onde ela era negada diariamente. A retirada dos escravizados naquela madrugada tentou romper essa continuidade. Tentou apagar a possibilidade de comunidade. Tentou diluir a força do coletivo, mas falhou parcialmente. Porque estamos aqui falando disso, nomeando, reconstruindo sentidos. E isso importa mais do que parece. Nos minutos finais dessa travessia, é preciso retornar ao título, não como repetição, mas como compreensão ampliada. Em 12 de julho de 1789, escravos foram retirados de Ouro Preto durante a madrugada. Essa frase não é apenas um registro histórico, é uma acusação silenciosa, um lembrete de que a violência mais eficiente nem sempre é a mais visível. Às vezes ela acontece quando ninguém está olhando. Às vezes, ela acontece exatamente porque ninguém está olhando. Mas agora estamos. E olhar não é suficiente. É preciso lembrar. É preciso contar. É preciso transmitir. Se essa história te tocou, se ela te fez repensar algo, deixe um comentário. Não precisa ser longo. Às vezes uma frase já rompe o silêncio. Curta o vídeo para que essa memória alcance outros olhos. E se inscreva no canal para continuar explorando essas histórias que foram empurradas para a madrugada da história. Porque enquanto houver alguém disposto a lembrar, a noite nunca vence completamente. E talvez seja assim que finalmente o dia comece.